Beleza. Oi, pessoal, bom dia. Mais um webinar nosso aqui, patente, dessa vez sobre CCM, né? Continuous Control Monitoring, monitoramento contínuo de controles. Como você já sabe, né? Para os novos aí a apresentação, mas para quem já está com a gente há algumas semanas, a gente começou esses webinars em parceria com a Security Weaver, que faz já desde março, desde o início da pandemia, no final de março, a série dela, né, Stay at Home Series, que é toda quinta, e a gente tem postado no nosso LinkedIn, recomendo fortemente também quem puder acompanhar, conteúdo em inglês, claro, né, e no nosso caso, a gente está fazendo quarta, né, de 15 em 15 dias, esse é o quarto webinar. Vamos dar uma parada agora, né, as festas, e voltamos em janeiro aí a toda. Então, as regras são as mesmas de sempre, né? A apresentação vai ter cerca de 30 minutos. A gente abre para perguntas e respostas no fim, né? Tem uma área aí para vocês digitarem, se quiserem, a gente vai esclarecendo ao final, se for necessário. E também, quem não quiser digitar, eu deixo meus contatos, né, os nossos contatos no final da apresentação, e estamos à disposição para conversar também sobre o tema. Todo mundo está em mudo, né, como vocês já notaram, então, para evitar que a gente já tenha mais barulho adicional ainda, eu queria, adicionalmente, essa semana pedir desculpa, porque minha voz não está melhor, eu estou com probleminha de garganta, então se ficar rouco demais ou interromper por um instante, peço desculpas, mas vamos fazer o que a gente se propôs. A sessão será gravada, como sempre, né, e vai ser disponibilizada para o participante, e caso você tenha algum problema de áudio aí, não esteja me ouvindo, esteja ouvindo mal, enfim, a engrenagem do Teams para tentar algum tipo de configuração que às vezes funciona. Me apresentando novamente, né? Eu sou o Nelson Miller, diretor de tecnologia da Tente. Eu já estou há mais de 30 anos nessa área de tecnologia. Metade disso no mundo SAP em si, né? Em diversas frentes de teste, a perfil, a transition, enfim. Principalmente áreas técnicas, né? Onde eu trabalhei bastante. Estou há 6 anos na Tente, né? Sou responsável por essa parceria com a Security Weaver e com outros parceiros globais também, e pela área de tecnologia em geral. Antes trabalhei na Vale, trabalhei na Infoglobo, implantei Technology Office na Vale, então essa experiência com perfis e controles é uma experiência que já vem também com bastante tempo, com um conjunto razoável diferente de ferramentas, né? O que a gente vai discutir aqui um pouquinho hoje, nessa meia hora que a gente conseguir. Então, novamente, né, a Tente tem essa natureza de trazer novas tecnologias, novas possibilidades para o mercado nacional e para os nossos clientes, enfim, empresas que trabalham conosco. A gente é parceiro SAP, já voltado para a nuvem há bastante tempo, Microsoft idem, né, com Azure, e trouxemos para o Brasil um conjunto de ferramentas que não tinham representantes aqui, muito menos integradores, como somos, né? A ideia aqui não é vender licenças, sim ajudar você a implementar e operar com pessoal especializado. E nosso foco esse ano tem sido na nosso parceiro de controle de riscos e auditoria, que é a Security Weaver, uma empresa com sede na Califórnia, nos Estados Unidos, e mais de 15 anos de experiência nessa área de risco e compliance e auditoria. Tendo interesse em alguma outra ferramenta do nosso portfólio, alguma outra solução, temos soluções do mundo inteiro e todas elas certificadas pela SAP, basta entrar em contato que a gente tenta fazer alguma coisa mais específica. Esperamos no ano que vem estar trabalhando também com webinars com outros parceiros, né? Bom, dito isso, vamos ao básico, né? Muita gente está na moda isso, né? Você vai falar de monitoramento contínuo,
auditoria contínua, e o termo em inglês mais conhecido, CCM, eu já ouvi umas 15 siglas diferentes com CCM, né? Change Control Management e tudo mais. Mas aqui a gente está usando como Continuous Control Monitoring, né? Monitoramento contínuo de controles. Então a ideia aqui é você automatizar o processo de verificação de controles de negócio, fazendo não de uma forma ad hoc, como é tradicional, né? Ou seja, de vez em quando alguém vai lá e pede um relatório e fica olhando lá no papel como aquilo funciona, ou no PDF como aquilo funciona, mas transformar esse processo, né, tentar reduzir perdas para o negócio, que tem que ser o objetivo final desse processo, né? O objetivo final desse processo não é criar uma nova burocracia para encher a paciência de alguém, né? O objetivo, esses controles foram criados para reduzir perdas para o negócio, com fraudes, com erros, enfim, tudo mais. Então, a ideia é ter o monitoramento contínuo, ou seja, tudo que está acontecendo em determinados controles estar sendo continuamente monitorado e não uma vez ao ano ou sem periodicidade definida, e fazendo isso através da automatização desses controles, né? Ou seja, só é possível na prática fazer CCM, fazer monitoramento contínuo, quando você tem um bom nível de automatização, porque senão você acaba com muito poucos controles, um esforço muito grande para fazê-los e sem um resultado prático definido. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso e o que eu quero dizer, né? Para que eu faço isso, né? Por que eu automatizo e por que eu quero fazer a auditoria contínua ou o monitoramento contínuo na minha empresa, né? Então, são vários... O conceito aqui é que eu tenho uma continuidade dessas atividades de revisão e que não sejam uma coisa que... Tipo auditoria externa, né? Apareceu alguém aqui na empresa, me pediu 30 dados que eu não sei para que é, e agora eu tenho que parar o meu trabalho do dia a dia para fazer isso. Então, a ideia aqui, primeiro, aumentar a qualidade da auditoria, né? Então, no monitoramento contínuo, o controle é mais bem definido e a área sabe exatamente o que está sendo controlado, inclusive de via de regra, né? A gente vai falar, ela é a dona disso, né? E que isso é controlado continuamente. Então, cada vez que acontecer um determinado gatilho, como a gente vai ver a partir dali, isso vai acontecer. Isso é bom, porque a gente tem aquela síndrome da auditoria, né? Cada hora vem um auditor diferente, cada hora ele pede uma coisa diferente, cada hora ele audita de uma forma diferente. Isso acaba mais traumatizando a TI e as áreas de negócio do que propriamente fornecendo subsídios para a empresa, que é o objetivo original. Então, aqui no monitoramento contínuo, eu tenho essa padronização que é importante, né? E traz consistência para o processo. Então, eu sei que aquilo é rodado daquela forma, eu sei o que está sendo efetivamente avaliado e eu sei quando vai acontecer e por que aconteceu. Não é uma coisa que veio da cabeça de alguém, enfim, de alguma forma. Ela permite também a proatividade no processo, ou seja, eu conseguir trabalhar antes, eventualmente, área de negócio ou eu TI, antes da área de compliance, antes da área de controles internos, uma vez entendendo como o processo funciona e como ele é executado, eu posso tomar ações, eventualmente, antes que alguma coisa aconteça, ou logo após um acontecimento, antes que ele chegue no final, por exemplo, seria muito mais difícil no processo tradicional de inspeção, né, que é feito muitos meses depois. Fornece insights aos negócios, isso é um ponto importante também da auditoria contínua, né, que tá mostrando para o negócio sempre falhas no processo, né, os erros que estão acontecendo na operação e o quanto isso indica em retrabalho, em fraude, em problemas até no sistema, de ambiente, etc., são insights importantes que esse tipo de trabalho pode fornecer. Reduz o custo, eu acho que isso é importante, né? O custo com compliance nas empresas brasileiras ele ainda é muito alto, porque como o trabalho é feito sempre de forma manual e sempre feito por, muitas vezes, quando se tem dinheiro, claro, né? Por uma Big Four, que são empresas que cobram pelo seu brand, né? E horas muito caras e, eventualmente, com equipes muito grandes. Então, a ideia aqui é você ter um compliance muito mais focado, que você consiga realmente racionalizar esse processo e executá-lo boa parte do tempo
de forma automática dentro da equipe, racionalizando mesmo, né? E também com auditoria, né? A ideia é que eu não precise ficar fazendo milhões de auditorias e inspeções internas e internas toda hora, porque com o monitoramento ou auditoria contínua eu consigo ter um retrato claro do que está acontecendo no meu ambiente, né? Então, assim, a CFE, né, que é a Associação dos Examinadores, né, das pessoas que trabalham com fraude, né, que certificam antifraude, digamos assim, ela traz alguns dados interessantes, né, no ano passado. Então, o primeiro quadro mostra que tanto o monitoramento contínuo quanto auditorias de surpresa em cima desses caras, eles trazem uma grande economia e prevenção de fraude, né? Ou seja, eu consigo detectar problemas antes, né? E eu consigo ter perdas menores, porque eu não deixo que uma determinada porta aberta acabe se tornando. Mesmo assim, né, lá fora, não estou falando ainda no Brasil, mas mesmo assim lá fora, apenas 37% das organizações fazem auditoria contínua e auditoria de surpresa em cima desses controles, né? E por quê, né? As principais razões, né, é uma falta de definição, tanto organizacional sobre responsabilidades de área, etc., quanto técnica sobre os controles mesmo, né? E quando esses controles existem, a segunda causa, né, não está muito claro quem é responsável por eles e, eventualmente, eu tenho controles que se sobrepõem com áreas que se sobrepõem, o que acaba gerando muita confusão e pouco resultado, né? Muito calor para pouco resultado. E aí tem um outro dado interessante que, baseado na minha experiência, eu acho que na prática se comprova, que é, nas empresas menores, com até 100 empregados, eu tenho uma falta de definição de controles internos, né? Ou seja, ou a área não está bem definida, ou as responsabilidades não estão muito claras, ou eu não tenho controles mesmo, nem capacidade de defini-los com uma maior precisão. E quando a empresa cresce, já vira o contrário, né? Eu passo a ter controle demais, né? Eu tenho gente demais pedindo para controlar, áreas demais pedindo informação de forma descoordenada, e acaba que isso é um problema para a gente automatizar, porque para você automatizar de fato, você precisa de uma certa clareza do que vai ser feito e que todo mundo, de certa forma, aceite aquilo e evolua em conjunto, né? Então, do que a gente está falando exatamente, do que a gente vai falar exatamente hoje, né? Então, essa figura aqui, que a Security Weaver usa muito, ela é interessante, né? Eu tenho áreas de controle, né? E o nosso foco hoje é o que a gente chama de riscos de processo, né? Eu costumo brincar que, quando eu estou falando dessa segunda área aqui, desse segundo pedacinho, que é o SOD, né, que já é bem conhecido do nosso mercado, a gente está falando de risco potencial, né? O que o cara pode fazer, né? O que o acesso dele dá a ele, que ele eventualmente não deveria ter acesso, ou não deveria ter aquele duplo acesso, né, conflitante com ele. Na área de process control, né, de riscos de processo, de process risks, o que a gente tem é o que ele faz com o acesso que ele tem, né? Então, não tem jeito, aquela pessoa tem aquele acesso de fato, e é da área dela, é da natureza dela, mas ele é sensível e eu quero monitorar o que esse cara está fazendo com aquele acesso, se ele está usando da forma correta. Então, de certa forma, isso é que é o Process Control, né? É entrar na área de suprimentos, entrar na área de finanças, entrar na área de vendas e entender se, tanto globalmente quanto localmente, algumas empresas, né? Tem empresas que trabalham com controles que valem para todo o grupo ou só para algumas companhias e tudo mais, garantir que tarefas importantes e sensíveis do negócio estejam sendo executadas da forma correta. E, além disso, né, a TI nunca fica completamente de fora. Uma área muito importante dessa gestão de processo é o change management, né? A gente sabe que no SAP, algumas mudanças importantes e categorias de fraudes podem cair
em change management, né, em mudanças de configuração. Né? Eu mudo uma configuração de preço, eu mudo uma configuração de desconto e, eventualmente, eu permito que sejam feitas coisas no SAP que, filosoficamente, a minha governança não deveria permitir. Então, na prática, a gente divide o problema em 4 pedaços. Né? Um é a nossa camada de sempre de acesso, né, de access control, que a gente já falou. Então, SOD, segregação, acesso sensível, dados sensíveis e tudo mais. A segunda que a gente sempre pensa é de transações específicas, né? O que está acontecendo com as minhas ordens de venda, com as ordens de compra, lançamentos contábeis. Então, são dados transacionais, mas muitas vezes tão importante quanto, né, quando a gente fala em riscos de processo, é observar a parte de configuração e master data. Né? Então, no master data, ok, como está a minha configuração de materiais, como está a minha configuração de fornecedor, de cliente, são dados sensíveis e que podem, eventualmente, causar problemas, até de empregados. Né? E na parte de configuração, tipos de documento de venda, de compra, condições, né? Tolerâncias, riscos, margens, tudo isso geralmente é definido por configuração. Então é muito importante que você tenha esse controle também para entender o que está mudando nesses pontos sensíveis do seu sistema que pode fazer modificar o teu processo. Então, assim, beleza, é muita coisa. Né? E o que eu faço? Muita gente fala de auditoria contínua, aposta na ferramenta, o que é importante, já falamos isso aqui, não dá para simplesmente tentar fazer isso na mão somente, porque é muito custoso e o resultado pode não ser o que você espera. Eu diria que não seria mesmo. Mas como fazer então? Né? Eu acho que o princípio é o de sempre, né? Identificar, automatizar e refinar. Então, o primeiro passo é você montar um relatório de controles, né? Um repositório de controles e com foco, de fato, no que é mais relevante para a sua empresa em termos de potencial de fraude ou fraude que eventualmente já existiu, né? Recentemente a gente discutiu com um cliente, né, a metodologia de implementação, e perguntou quantos controles você indica para começar, né? Beleza, a nossa base tem mais de 100, mas eu acho que o ideal para uma empresa que está começando é começar com um valor pequeno que a equipe consiga lidar, né? Então, falamos de 3, falamos de 5, rodar isso durante 1 ou 2 meses, entender a mecânica da coisa, como funciona, e sempre priorizando, né, o que é mais relevante para a companhia. E aí sim, do 5 passa para 15, do 15 passa para 50, e assim sucessivamente. Né? A automatização é igualmente importante, né? Você precisa entender, como a gente falou no início, qual é a lógica daquele controle. O que aquele controle está olhando de fato no SAP e o que ele está me trazendo de volta. Né? Eu tenho controle de configuração, de mudanças de configuração de rebate ou desconto em ordem de venda. Ok. O que isso significa? Mudou. O que mudou? Né? Isso permite com que eu dê um desconto maior, um desconto de 90%. O vendedor deveria ter essa possibilidade. Por que mudaram? Então, esse ponto é que é um dos mais relevantes no processo. Mesmo quando você tem uma base, né, como é o caso do nosso produto, você precisa entender o que aquele cara está te trazendo e, eventualmente, fazer o tuning daquele cara para que ele não... que ele se adeque ao seu processo e não te entregue tanto falso positivo com o tempo. Né? Essa é uma das razões também de você começar pequeno, que isso dá muito trabalho, impossíveis fraudes que não são fraudes, são parte do processo. E outro ponto essencial é identificar donos. Né? Cada risco, cada controle tem que ter um dono no negócio. Né? É o cara que realmente entende do que aquilo ali representa para a empresa e que vai tomar cuidado dali para frente para que, ou até delegar para alguém da sua equipe a monitoração daquilo no dia a dia, para que não aconteça os problemas que o controle tenta prevenir. Né? E no final das contas, uma vez isso definido, você vai rodar e avaliar o resultado e fazer o tuning daquele negócio. Né? Eu não ligo de ter até 2 itens com valor 0 na minha ordem de venda, porque eventualmente eu dou itens com desconto. Se tiver mais de 3, me avisa. Ou não, se tiver menor do que 10%, eu não quero só 0, menor do que 10% do valor de lista, você já avisa. Então, esse tipo de coisa é um tuning natural do controle que você vai fazendo com o tempo.
E, eventualmente, você vai começar a fechar casos automaticamente, né? Esses controles geram casos, que são situações onde você deve olhar com carinho e ver o que está acontecendo, mas existem determinadas condições, seja porque o valor é baixo, seja porque o percentual não é tão grande, que você quer abrir, mas quer fechar automaticamente, e as ferramentas top de mercado permitem você fazer isso, né? Então, vamos ver um pouquinho do Process Auditor, que já estamos estendendo aqui, tem 10 minutos, que é a nossa ferramenta para CCM, né, para monitoramento contínuo de controles. A ideia do Process Auditor é você ter uma abordagem integrada, né? Você vai desde da base de controles e das regras daqueles controles, o código, os parâmetros que você está utilizando para rodar cada controle, né? A ferramenta já vem de prateleira com 130 controles e seus respectivos relatórios, o que é um bom heads up para qualquer empresa começar o seu processo, né? E esses controles são modificáveis, são escaláveis, enfim, eles são de fato uma base que você pode trabalhar em cima para que você consiga customizá-los para a sua realidade. E, obviamente, você pode criar seus próprios controles de forma avulsa, de forma proprietária, não tem problema nenhum, né? A gente ajuda nisso também se for necessário, e a ferramenta é tranquila para que você faça sozinho. No final das contas, né, um dos grandes pontos que a ferramenta ajuda de fato é padronizar os controles, né? Todo mundo sabe, como a gente falou no início desse webinar, exatamente o que é o controle, exatamente os dados que ele olha, exatamente o resultado que ele traz. Todo mundo sabe que se tiver um item de valor 0 numa ordem de venda, o controle vai avisar alguém, né? Se aquilo ali é um problema ou não é um problema, a pessoa responsável vai verificar, mas ele vai avisar, né? E todo esse processo é feito de forma automática, não precisa cair um marciano no final do ano, vindo de uma empresa ultra importante no mercado, não. É um processo que, essa é uma das grandes vantagens, né? Ele vai passar a ocorrer de forma natural e todas as pessoas envolvidas vão entender exatamente do que se trata. Então, a ideia né, aqui vocês estão vendo um pouquinho da ferramenta, né? A ferramenta ela tem uma base de controles, né? Essa base de controles aqui, por exemplo, é um controle de transacional, né? Alguém está mudando o fornecedor já na hora de fazer a Miro, né? Então eu corri o processo inteiro, né, de compra e chegou lá na hora do recebimento fiscal, estou mudando qual é o fornecedor. Então é um controle que vai detectar isso. Mas eu não preciso fazer o código base é feito em ABAP, aberto, né, um programa, enfim, mas você define parâmetros que você quer passar para esse controle. Então, imagina que a sua empresa tenha 20 companhias, 20 CNPJs, mas você quer começar testando uma única company code. Então, você define isso aqui como parâmetro, ou uma única área de negócio. Ou você quer ver só os últimos 30 dias, você não quer olhar para o passado inteiro para detectar um problema desse. Ou você quer só um centro específico que é mais crítico para você, porque eventualmente você acha que lá está acontecendo algum tipo de problema. Então, a ferramenta é totalmente parametrizável nesse sentido, onde você consegue fazer esse tuning e definir quais são os parâmetros que você acha importantes para aquele controle. É óbvio que no início a base vem com um número de dias fixado e todas as companhias e todas as plantas, etc. Mas cabe ao processo de implantação gradual e definindo esses parâmetros e até criando outros, se for o caso. O resultado da execução do controle, que no início acontece de forma manual, mas assim que possível e esteja maduro, passa para execução automatizada. A ideia é você rodar isso todo dia, semanalmente, uma vez ao mês, dependendo do tipo de controle, né? Tem controles que não precisam ser diários, tem outros que valem a pena sim. Você recebe um relatório com vários casos, né? Então aqui você tem aquela situação de um controle de linhas com valor 0, né? Eu estou vendendo produtos sem custo, né? É um controle típico. Eu tenho 357, por exemplo, casos desse da minha base, ou seja, eu tenho 357 ordens de venda que tem pelo menos um item que está com valor zerado. E aí, obviamente, você pode fazer o drill down nesses itens e tratar um a um, ou fechar em massa, enfim, fazer uma série de coisas. Ah, não, eu fiz uma ação esse mês da empresa realmente que o produto tal eu estava dando de brinde. Então, todos esses casos que tem o produto tal, eu vou fechar e vou olhar os outros. Então, dá para fazer isso. E aí eu começo a ter outros itens que cada um sendo atacado pelo seu próprio
dono, né? Aqui a gente tem um exemplo que o dono é o mesmo, mas normalmente os controles de venda vão ficar com um determinado grupo, de suprimentos com outro grupo, ou até, dependendo da área de suprimentos, com mais de um dono, e TI, finanças e assim sucessivamente, né? Então, assim, exemplos de controle, né, da nossa base, que já vem padrão na ferramenta, né? Então, vendas, né? Um controle típico eu estou vendendo uma ordem de venda de valor alto, né, acima de determinado valor, para um cliente avulso, cliente que nunca teve na minha base, ou que acabou de ser cadastrado, ou que nem cadastro tem, né? Pode ser um problema. Ordem de venda com item de valor zero, foi o que a gente acabou de mostrar. Mudança de perfil de risco e limite de crédito. É algo que as empresas costumam olhar com cuidado, porque isso é calculado com muito cuidado. Qualquer mudança é legal ser notificada para alguém revisar e validar se foi aquilo mesmo, né? Notas de crédito maior que um percentual X do que foi comprado. Então, eu dou um crédito para aquele cliente de 90% do valor que ele pagou. Por quê? Né? Alguém tem que dar uma olhada. Suprimentos, né? Outro controle típico que se usa muito. Múltiplas ordens de compra com o mesmo fornecedor, data e preço. Então, eu estou criando várias POs para aquele cara, mesma data, mesmo preço. Por quê? Né? Ordens de venda com item de valor zero, mesmo conceito, né? Recebimento sem PO, acima de um nível específico. Eu estou fazendo mico, mas eu não pedi aquilo. Por quê? Né? Compra de materiais marcados como obsoleto. Está marcado como obsoleto no SAP, mas eu estou executando compra ainda. De novo, gente, eu costumo brincar com os nossos clientes de Process Auditor que não foi o Brasil que criou nenhum desses controles, tá? Todos esses são controles que vêm lá de fora, de fraudes que já aconteceram, erros, eventualmente acontece mesmo por erro, e que as grandes auditorias e consultorias vêm trabalhando isso como pontos importantes. A gente sabe onde capturar o SAP, a gente sabe onde cada informação dessa está, a ferramenta já sabe disso, e ela simplesmente identifica e mostra para que seja verificado. Muitas vezes, eu diria até 90% das vezes, em clientes que tem acima de 90%, que eles têm um bom controle, é parte do processo. E aí faz-se o tuning. Estou pegando muito zero, porque realmente esse produto é suprimento com valor zero. Vou botar 1 centavo, então, que não vai pegar. Né? Então, esse tipo de coisa acontece. Mas o 1% que eventualmente não processo é bastante problemático para a empresa e é legal pegar. Finanças, né? Pagamentos duplicados, isso é uma coisa que eventualmente acontece muito, como parte do processo do SAP costuma ser manual, principalmente dos mais antigos. É comum você ver pagamentos em duplicidade, né? Aqui eu estou colocando até a mesma nota, data e valor, mas eventualmente até em datas diferentes, dá para configurar isso aqui dependendo do caso. Lançamentos contábeis em período antecipado, né? Estou lançando antes de abrir por quê, né? De ser aquela data por quê. Alerta para abertura e fechamento de período contábil, principalmente fora da data do mês que a empresa considera adequada para tal, né? Por que alguém está abrindo, está fechando? Então, são controles que podem ser feitos. E na parte de Master Data, tem também diversos, mas 2 que são tradicionais, né? Então, materiais, fornecedores, clientes duplicados, né? Esse é até um insight para o negócio, porque é difícil você avaliar, por exemplo, o rating de cliente ou de fornecedor quando você tem ele mais de uma vez. Os dados podem estar diferentes, enfim. Né? É uma coisa que o controle pega. E esse outro que eu gosto muito, que é o empregado e fornecedor com a mesma conta bancária, né? Que é um exemplo que lá fora eles usam muito na apresentação, e a gente acha que a nossa criatividade só às vezes, mas enfim, é um processo meio que mundial. Então, assim, para a gente terminar, né, quais são os benefícios e os fatores críticos de sucesso de você usar uma ferramenta como essa, né? Então, a estimativa média pelo nosso cliente é que ele acaba economizando algumas dezenas de horas de auditoria cada trimestre, né? Sendo conservador. Então, alguns clientes chegam a economizar centenas de horas, né? Se a gente está falando de auditoria externa, esse valor é mais relevante ainda, né? O segundo ponto é que a base de controles ela traz muita facilidade em você escalar e estender. A gente tem muitos clientes que, a gente faz na mão. Quantos controles você tem? 3, 5. Ou então cliente grande tem 100, mas uma equipe gigantesca alocada só para ficar gerando dados, extraindo tabela do SAP, cruzando o pivot table no Excel para fazer aquilo funcionar, né?
Uma boa ideia que a gente começa a fazer é o uso de relatórios como controle compensatório, né? Até linkado com a parte de SOD, né, de acesso sensível, você ter relatórios de controles que demonstram que nada foi feito como resultado de controle compensatório de acesso, por exemplo. Né? E uma grande vantagem da ferramenta, que é uma característica da Security View como um todo, é o ROI é mais agressivo, né? Porque a gente implementa muito rápido, a gente consegue colocar o controle para rodar muito rápido, é um produto ABAP, não precisa de infraestrutura própria, roda na sua própria infraestrutura SAP, se adequa ao que você tem, então, literalmente, em poucas semanas você consegue ter os seus primeiros controles, como eu falei, tem uma tática aí para a gente começar sem... que não adianta nada eu começar com 130 controles da Brase e receber 1 milhão de cases ao mesmo tempo e não ter quem tratar os cases, né? Então, metodologia de implantação é importante também, mas tecnicamente você começa a ter os resultados do primeiro controle muito rápido e já é uma quantidade de informações maior do que você teria manualmente capacidade de colher e analisar. E quais são os fatores críticos de sucesso, né? É importante que você tenha, acredite nos seus dados e vá ajustando com o tempo e adapte o controle à sua realidade. A base é um quick win, mas você vai, baseado no que você for recebendo de dado, ter essa sensibilidade de eventualmente aumentar e adaptar para o que você precisa. Muito teste, né? O teste é a própria execução da ferramenta e a validação do resultado, que também gera uma adaptação. E a colaboração com as áreas de negócio, né, gente? Assim como no SOD, que a gente sempre cai no colo da TI, função da TI e tal, etc., aqui a gente tem aquela, é controles internos, é compliance. Não, né? Desculpe. No frigir dos ovos, a área de negócio é a maior interessada em que esses processos de fraude e erro não aconteçam. Então, explicar da melhor forma e dizer que a gente está dando uma ferramenta para eles, para que eles garantam que a sua equipe está trabalhando da melhor forma possível, é a melhor forma da gente fazer esse tipo de coisa funcionar. Então, um resumo rápido aqui para a gente terminar, né? Tudo pode ser controlado no SAP, mas foco no que é sensível para o teu negócio. Já falamos, né? Comece com um framework que você possa evoluir, né? Construa controles com o tempo, não saia fazendo 150 de cara, né? Porque vai ser difícil de envolver todo mundo, de avaliar tudo que vem de cara, e vem coisas. Né? Mexa nas configurações com o tempo, né? Crie essa mentalidade ágil, né? De estar olhando o que está acontecendo e fazendo ajustes. A ferramenta permite isso. Quem alertar é quase tão importante quanto o controle em si, eu gosto dessa. Né? Então, montei o controle, ninguém é responsável, ninguém é notificado, ninguém sabe o que acontece com ele, não serve para nada. Né? E busca sempre a padronização. Né? Tenta fazer com que o controle rode sempre de forma similar, que vocês vão ver que com o tempo vai ficar mais claro para todos os envolvidos o valor desse processo. Né? Bom, muita gente usa esses produtos pelo mundo, tá, gente? Assim, alguns exemplos grandes de utilização são a Siemens e a Procter Gamble, então a gente sabe que são produtos que mundialmente já fazem CCM para grandes empresas, mas obviamente temos clientes de 25 usuários SAP a 500 mil usuários SAP, então tendo interesse, por favor, nos acionem. Tá? E ano que vem tem mais. Peço desculpas novamente pela minha voz hoje, não estava melhor, mas a gente tentou fazer, atrasando um pouco, como sempre, 3 minutos, o possível. Pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida? Bom, o pessoal às vezes fica tímido, né, para falar durante a apresentação, mas tendo qualquer dúvida, por favor, não hesitem antes de nos contactar e o meu contato fica disponível para ser acionado, vai para vocês aí depois da apresentação. E
E queria aí agradecer a presença de todos e desejar um Feliz Natal, boas entradas, para que eu não falar mais. E ano que vem retornamos aí com o processo. E é isso, pessoal. Um grande abraço para todo mundo.